episódios 3 e 4 de The Last of Us estão aí, e gente, eu não planejava falar de todos os episódios da série aqui, na real eu ia fazer só as minhas primeiras impressões e depois um apanhado geral da série inteira, mas cada episódio tem trazido reflexões tão ricas, e é uma série que tá sendo tão bem adaptada até agora, que eu resolvi que a cada 2 semanas eu vou trazer aqui pra vocês um resumão e análise dos 2 últimos episódios lançados lá na HBO Max. Então se você não conferiu ainda, já tem vídeo do episódio 1 e 2 de The Last of Us aqui no canal, o link tá aí na descrição, e hoje bora destrinchar tudo que rolou nos episódios 3 e 4, obviamente com muitos spoilers da história da série até agora, tá bom? Simbora. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices, e antes da gente já partir pro que interessa, eu queria pedir o seu like, que é muito importante pra mim, e também a sua inscrição pra esse canal continuar crescendo e trazendo conteúdo gratuito pra você, tá bom? É nóis, e bora falar do episódio 3 de The Last of Us, que traz um conto romântico sobre propósito e sobrevivência em uma espécie de história paralela da série, né, mas com muita coisa a acrescentar tanto pra quem conhece o jogo, quanto pra quem não conhece também. O capítulo começa com o Joe empilhando pedrinhas no que parece ser um túmulo para Tess, pouco depois da morte dela, em uma fotografia super azulada que expressa muito bem o sentimento de luto e tristeza desse personagem. Que tristeza! Inclusive, se o Joe antes já era extremamente indiferente a Ellie, já que ela é só um meio de chegar até o Tommy, agora depois da morte da Tess, ele anda ainda mais distante da guria, mas mesmo a Ellie sendo uma adolescente de 14 anos, ela não se intimida com isso e diz que ela não tem culpa pelo que aconteceu, porque a escolha de aceitar a missão de levar ela até os vagalumes foi deles, né, sabendo de todos os riscos. Os dois seguem em frente com a missão até uma loja abandonada onde o Joe deixou alguns suprimentos, e lá a gente vê mais uma cena pelo fanservice, né, muito parecida com a gameplay, quando a Ellie fica toda empolgada lá com o fliperama. Ao mesmo tempo, a cena mostra a curiosidade inconsequente da Ellie, que mesmo no mundo cheio de infectados, ainda tem coragem de se enfiar num buraco escuro pra procurar coisas úteis pra viagem. Lá ela encontra um infectado inofensivo preso nos escombros, que é analisado de perto e depois morto pela menina, mostrando aqui não só um sentimento de vingança dela por essa praga que assola o mundo, mas também o início da perda da sua inocência, que é algo que o episódio 4 vai explorar muito bem. E apesar desse episódio não iniciar com um recorte do passado, assim como os 2 primeiros, aqui o Joe explica pra Ellie como foi o início de tudo e como o fungo Cordyceps mutou e contaminou a galera porque estava misturado ali a algum ingrediente básico, tipo farinha ou açúcar, por exemplo. A introdução do episódio serve também para mostrar a diferença de gerações e de visão de mundo do Joe e da Ellie. A carcaça do avião é observada com muita curiosidade e admiração pela menina, que nunca teve oportunidade de voar, enquanto pro Joe a aeronave não representa nada além de algo corriqueiro que fez parte do seu passado. Ou seja, mesmo que aos poucos a Ellie esteja sendo moldada por essa realidade hostil, ainda existe aqui um tom de esperança pelo que o mundo já foi. Já pro Joe, que viveu a transição da normalidade pro caos, o sentimento é o contrário. Ele é um cara pessimista, amargo, e a sua sobrevivência e a do Tommy parecem ser os seus únicos propósitos de vida, por enquanto. Logo depois, a Ellie e o Joe se deparam com um cemitério a céu aberto de pessoas que foram executadas pela Fedra, e a gente entende um pouco mais sobre como essa instituição é capaz de coisas terríveis para manter a ordem. Daí as roupinhas estampadas da mãe do bebê servem pra gente entender que foi transportado pro passado, e o episódio surpreende ao usar esse salto temporal não pra mostrar como essas pessoas morreram, né, coisa que a gente já completou na nossa mente, mas sim pra introduzir no enredo um novo personagem. O Bill é aquele típico velho doidão do apocalipse, que mesmo sem previsão de uma pandemia ou cataclismo, já tinha em casa câmeras de vigilância pra tudo quanto é canto, e também um porão secreto cheio de armas e mantimentos, e revistinhas pornô. Então, depois de uma cena inicial com o Joe e a Ellie, a gente vai ter um olhar sobre o que aconteceu nos primeiros dias do surto, na perspectiva do Bill, que já sabendo da tirania da Fedra, se esconde no momento da evacuação do local, ficando com a cidade só pra ele, junto com todo o seu arsenal de sobrevivência que veio a calhar no fim das contas. Felizão por estar finalmente isolado de um mundo que já era ameaçador e tóxico pra ele mesmo antes dos infectados surgirem, o Bill decide otimizar e fortalecer a cidade pra garantir a sua subsistência e segurança. A vida dele passa a se resumir então a fazer manutenção no local, comer um ranguinho gostoso de vez em quando e assistir infectados explodindo no seu Big Brother particular, até um belo dia quando o Frank cai em uma das suas armadilhas. Mesmo com toda a desconfiança do mundo, o Bill escolhe salvar o Frank e, para nossa surpresa, o que deveria ser só um banho e um jantar na mira de uma arma se torna um relacionamento duradouro. E é muito legal como a série subverte as nossas expectativas aqui ao explorar a história de um cara super brucutu, né, e paranoico, que escolhe literalmente abrir
abrir as portas para o amor, mesmo em um mundo todo zoado e sem esperanças. Aos poucos, a armadura do Bill começa a se desfazer e o Frank passa não só a modificar o mundo interno dele, como também o externo, ao tornar a cidade em um lar com mais beleza e alegria. Ou seja, se o Bill era um especialista em sobreviver, o Frank veio para ensinar ele como viver também, apesar de tudo. E é esse amor entre os dois que também convence o Bill a deixar parte do seu ódio pela humanidade de lado e concordar em receber o Joe e a Tess para uma conversa a pedido do Frank, onde os dois casais chegam a um acordo de ajuda mútua. Passado um tempo, uns invasores tentam ultrapassar a cerca do Bill e falham miseravelmente, e nesse perrengue o Bill acaba tomando um pipoco, mas é rapidinho acudido pelo Frank. Daí mais uma vez a série brinca com as nossas expectativas e depois de um salto pro futuro, a gente vê que ficou tudo legal com o Bill, mas por outro lado o Frank agora luta contra uma doença degenerativa. E é interessante como o diretor faz questão que a gente entenda isso de forma sutis, através de uma pintura do Frank que não tem a mesma definição de antes, ou de tarefas diárias que o personagem agora faz com muito mais dificuldade, ou então só com a ajuda do Bill mesmo. Daí vem a decisão dele de preferir a morte antes que as coisas piorem, e mesmo furioso, o Bill entende e aceita a escolha do Frank. No último dia memorável, os dois dão rolês pela cidade, se casam, e logo depois o Bill entrega uma taça com uma dose letal de remédios pro Frank, e segurando uma taça com o mesmo conteúdo avisa que não faz sentido existir se o seu amor não estiver mais ali. Daí os dois bebem o veneno e se recolhem pro quarto, com o mesmo destino selado, e haja lencinho pra aguentar essa cena, viu? E é muito incrível aqui ver o arco do Bill, né, que sai de uma pessoa que era extremamente preocupada só com a própria sobrevivência, pra uma que estaria disposta a acabar com a própria vida pelo outro, já que naquele mundo seu propósito de vida, que era o Frank, deixaria de existir. Depois disso, a gente volta pra trama do Joe e da Ellie, que chegam finalmente à casa do casal, e lá a menina encontra uma carta do Bill pro Joe, que explica que mesmo nessa realidade toda fodida, ainda existem pessoas que valem a pena salvar. O Joe fica visivelmente triste pela primeira vez, e mesmo sem a sua filha ou a Tess, a gente vê a determinação dele para cumprir realmente a missão de levar a Ellie a salvo até os vagalumes. Eles pegam os suprimentos e o veículo deixado pelo Bill e seguem para onde o Tommy tá, em um dos ganchos mais esperançosos que a série teve até então, e ao som da música Long Long Time, da Linda Ronstadt, que resume o episódio ao falar sobre um amor que vai resistir. O capítulo acaba então com uma cena muito parecida com o menu do jogo, né? Daí a gente parte pro quarto episódio, que vai ser importante para finalmente começar a estreitar os laços entre a Ellie e o Joe, graças às infalíveis piadas de tiozão, e que também vai apresentar o homem como um bicho ainda pior que os infectados. O EP começa com a Ellie brincando com uma arma que ela roubou escondido da casa do Bill, mostrando que em uma realidade que nem aquela, o amadurecimento precoce é uma coisa quase que inevitável, né? E isso vai ficar ainda mais claro logo logo. Daí, com o carro deixado pelo Bill, o Joe e a Ellie dão continuidade à jornada em busca do Tommy, para então encontrar informações sobre a base dos vagalumes. Nessa road trip, a gente tem aqui, sem tirar nem pôr, a adaptação de uma cena do jogo, em que a Ellie comenta sobre uma revista masculina do Bill, só pra deixar o titio Joe desconfortável, e é sensacional, gente. Eu queria muito que essa cena acontecesse, e por sinal, eu continuo amando a Bella Ramsey no papel da Ellie, e eu acredito que nesse episódio o Pedro Pascal consagra também o papel do Joe, seja em cenas tensas ou nas divertidas mesmo. Seguindo na viagem, os dois resolvem parar pra descansar na clareira de uma floresta, e o Joe explica pra Ellie que, assim como os infectados, as pessoas também podem ser extremamente perigosas, o que é motivo suficiente para ele deixar o seu sono de lado e vigiar o acampamento e a menina durante a madrugada. No dia seguinte, os dois viajam pelos restos da civilização, né, marcado com carros e tanques de guerra abandonados na beira da estrada, ou para uma ponte no horizonte com um trem caído para fora dos trilhos, que parece uma metáfora desse mundo que descarrilhou e interrompeu seu curso. Chegando em Kansas, a pequena road trip é interrompida quando eles são forçados a fazer um desvio por dentro de uma cidade, em uma zona de quarentena que foi tomada por sobreviventes, ou os chamados caçadores no jogo, que não parecem ser assim muito amigáveis. Não demora muito pro Joe e a Ellie serem emboscados por alguns deles, perderem um carro que eles acabaram de conseguir e iniciarem um quebra-pau com muito fogo cruzado e estratégias de ataque e defesa, em uma cena de ação que consegue deixar a gente tenso, mesmo sem grandes estripulias de direção. Nessa brutalidade toda, o Joe acaba ficando em desvantagem contra um dos caçadores, e a Ellie toma a iniciativa de ferir esse adversário para salvar ele com a sua arma lá que estava escondida. Isso no episódio 2, a gente vê todo o entusiasmo da Ellie pelo mundo fora da zona de quarentena ser engolido pela morte da Tess. Aqui a gente vê a sua diversão com a arma no início do episódio e por água abaixo também, quando ela efetivamente precisa usar ela em um contexto real, gerando todo um trauma e sentimento de culpa na personagem. O Joe, já transformado pelas palavras do Bill na carta deixada pra ele, também sente culpa na atitude da Ellie, já que ele sabe muito bem como aquilo é um peso pra toda a vida e o quão mais complicado ainda seria esse fardo pra uma adolescente. Depois desse momento trágico, que bem ou mal sela a confiança entre o Joe e a Ellie, eles fazem planos pra sair vivos
da cidade, já que, ao que parece, eles não estão sozinhos ali. E eles estão certos porque o local é controlado pela Catelyn, uma mulher com voz fofa, mas com atitudes impiedosas, líder de um movimento revolucionário que vê tanto os vagalumes quanto a Fedra como ameaças. Inclusive, é interessante que uma líder atípica que nem essa tenha como braço direito um cara todo machão e barbado que nem o Perry, que por sinal é interpretado pelo Jeffrey Pierce, que é o mesmo ator e dublador que deu vida ao Tommy nos jogos. Daí, fugindo do grupo liderado pela Catelyn, que tá agora espalhado pela cidade, o Joe e a Ellie decidem se refugiar no topo de um prédio para passar a noite. Com todo o cuidado do mundo, eles se preparam para dormir em um local aparentemente seguro, mas antes disso a Ellie faz questão de mandar mais uma piada ruim que dessa vez faz finalmente o Joe sorrir, mesmo depois de ter sido pouco a pouco despedaçado durante a sua jornada. Com essa cena, dentre tantas outras, é legal perceber que por mais que a Ellie seja uma guria irresponsável e bocuda, que ela também representa a esperança desse mundo, né? Não só porque talvez ela possa trazer a cura pro fungo, mas também porque mesmo em uma realidade toda zoada, ela ainda tem muita sede de viver. E aqui a gente vê que a alegria e a imaginação dela acaba contagiando até um cara extremamente traumatizado como o Joe, né? Depois de rirem um bocado, os dois dormem, mas o Joe é acordado com um grito da Ellie no meio da noite e com armas apontadas pros dois pelos irmãos Sam e Harry, que estão sendo procurados pela Catelyn e que também são uma parte importante da jornada dos protagonistas no jogo. E assim acaba o segundo episódio e, no geral, eu confesso que continuo encantada com essa adaptação de The Last of Us. O episódio 3 é o meu preferido até agora, porque se por um lado os dois primeiros são muito fiéis ao game, esse capítulo é uma oportunidade para quem já conhece o jogo de explorar terrenos desconhecidos desse universo. Por mais que o episódio não siga os protagonistas principais, ele acrescenta para a trajetória deles ao permitir que a gente vivencie essa realidade através da ótica de outros personagens e entenda sobre os dramas, as esperanças e os propósitos deles naquela situação. Isso agrega sim para a história do Joe e da Ellie, porque no fim das contas os dramas humanos são os mesmos, né? No fim todo mundo quer sobreviver, proteger a si e os seus e também viver com um propósito, e essa é ou não a mesma história do Joe e da Ellie, né? Além disso, para mim, como eu falei no outro vídeo, The Last of Us não é só sobre matar zumbis, sobre salvar o mundo ou só sobre sobreviver simplesmente, mas sim sobre como as relações humanas perduram mesmo em um mundo sem esperanças, né? Sobre por que e por quem vale a pena sobreviver. E o episódio do Bill do Frank mostra isso com muita sensibilidade pra gente. Inclusive, o Neil Druckmann, que é o criador dos jogos e também o produtor da série, parece que falou em um podcast que os episódios que desviam da história original eram os preferidos dele, e agora eu entendo por quê. Já o episódio 4 é mais focado no Joe e na Ellie, né? Traz de volta muita coisa da história do jogo, e é importante pra mostrar como a inocência da Ellie é roubada nesse universo, e também como o Joe, depois de ser salvo por ela, cria uma relação muito mais paternal com a menina, trazendo a vulnerabilidade dos dois pra superfície de uma forma muito natural. Mas pra mim fica a sensação também de que o episódio serviu mais como uma ponte pro que tá por vir, né? Afinal, quem é a Catelyn, quais são os seus objetivos e o que o Henry e o Sam aprontaram pra ter deixado essa galera pistola, né? Tudo isso fica pros próximos episódios, e vale lembrar que por conta do Super Bowl nos Estados Unidos, o episódio 5 foi adiantado na HBO Max pra próxima sexta-feira, dia 10 de fevereiro, às 23 horas, hein? Eu tô muito ansiosa pra ver mais, mas me contei o que você tá achando da série até agora, tá bom? E se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like e da sua inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.